Olá, tudo bem? Daqui é o Dr. Paulo, médico e pesquisador em saúde. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trago um tópico que tem sido muito questionado a mim. E na verdade o objetivo desses vídeos, de eu estar a trazer ou partilhar esses tópicos, é exatamente para isso, para que eh, se torne mais fácil, mais simples, ou se busca uma compreensão mais simples daqueles aspectos que são corriqueiros ou que frequentemente são utilizados quando nós estamos a fazer análise e o processamento dos nossos dados. E para hoje eu trago o seguinte: como organizar várias variáveis numa única tabela. Porque o que é que acontece? Quando nós estamos elaborando o nosso artigo propriamente dito, após fazermos o processamento e análise dos nossos dados, fica mais em conta e mais organizado o nosso manuscrito se nós eh, pegamos aquelas variáveis que têm particularidades e colocá-las dentro de uma conjuntura. Então, ao invés de você ter muitas tabelas, é mais prático você fazer uma única tabela que vai incluir todas essas variáveis. Eu trago aqui dois exemplos, né, que vamos praticar. Aqui tenho a faixa etária, a escolaridade, ocupação e proveniência, e neste lado eu tenho consultas pré-natal, doença hipertensiva gestacional e o tipo de parto. Ok? Se nós olharmos bem, todas essas variáveis são variáveis sociais ou demográficas. Então, ao invés de eu no artigo pegar, né, e lançar uma tabela e gerar uma tabela para a faixa etária, outra para a escolaridade, outra para a ocupação, outra para a proveniência, ficaria mais prático se eu pegasse todas essas tabelas e organizasse numa só. É sobre isso, o mesmo acontece aqui. Eu poderia dizer que a consulta pré-natal, a doença hipertensiva gestacional e o tipo de parto, todas fazem parte de tabela, né, com descrição, né, das variáveis obstétricas e ginecológicas, ou ginecológicas e obstétricas. Quando você está para gerar uma tabela, a forma mais simples de gerar uma tabela no SPSS é vir aqui em analisar, né, estatística descritiva, frequências, e colocas as variáveis que queres gerar. Imaginemos que eu quero gerar a faixa etária, a escolaridade, a ocupação e a proveniência. Eu venho aqui e clico OK. Ele vai gerar tabelas, sim, conforme podem ver aqui, mas gera tabelas separadas. Então você teria que pegar esta tabela, esta e esta, copiar, colar no Word e depois editar cada uma e juntá-las. Isso pode demandar mais tempo. Então o objetivo é trazermos aqui algo que possa facilitar essa compreensão e aplicação na prática. Vamos? Ora bem, então continuando, como é que vamos proceder? Nós vamos utilizar uma ferramenta bem prática que são as tabelas customizadas. Eu venho para aqui analisar, ao invés de vir aqui em estatística descritiva, eu venho aqui tabelas, tables, custom tables, tabelas customizadas. É aqui onde a magia acontece. Eu clico, ao clicar abre esta caixa de diálogo em que eu vou ter as variáveis aqui nesta barra à vossa esquerda. Okay? Aqui eu tenho indicação de colunas e as linhas das tabelas, né, que eu vou incluir. Aqui tem os títulos, que eu particularmente não uso. Aqui os testes estatísticos. Se você estiver a lidar com variáveis numéricas, né, e aqui tem outras opções que eu, por norma, também não utilizo. Eu, por norma, utilizo mais aqui, neste tópico, e os testes estatísticos, em que eu posso incluir as médias, posso incluir um teste de Q quadrado, sempre que eu estiver aí a fazer uma análise, um teste estatístico. Vindo para o que interessa, primeiro vamos começar com as variáveis sociais e demográficas. Como é que eu faço? Eu quero gerar uma única tabela que tem várias variáveis e geralmente esta tabela só vai assumir colunas por norma.
por norma, né? Só vai assumir colunas. Eu poderia colocar em linhas, mas é mais prático. E o que temos visto é que elas são organizadas em coluna. É uma única coluna que vai incluir todas as variáveis dentro daquela conjuntura ou dentro daquele agrupamento. Eu coloco primeiro aqui, vamos lá ver, vamos incluir primeiro a faixa etária, coloco arrasto até aqui e quando largar ele já dá uma ideia visual de como será. Eu tenho aqui a variável, faixa etária, tenho aqui as categorias, que são os grupos de faixa etária, e aqui eu tenho a frequência absoluta, que aqui tenho os N's, nesse caso a contagem. E posso colocar aqui as outras variáveis. Depois arrasto a proveniência, não que necessariamente tenham de seguir esta ordem. Depois vou colocar aqui a escolaridade. Depois posso passar, ok. Vou colocar aqui a ocupação. Notem que ele já, tentar arrastar aqui para ampliar, que ele já dá aqui as variáveis todas com as respectivas categorias e aqui a frequência absoluta. Então eu venho, suponho, vou selecionar uma delas, das tabelas, vou selecionar aqui a faixa etária e venho primeiro aqui nas definições, né, definir, venho na estatística sumária e onde é que eu vou? Eu venho aqui na percentagem das colunas, porque ele já tem a frequência absoluta, então vou colocar a frequência relativa. Para quem não sabe, frequência absoluta quer dizer os valores, okay, de contagem, ou seja, se eu tiver 20 participantes, okay, estão agrupados, okay, a forma como esses 20 participantes serão agrupados, né, contando em números, sem percentagens, nesse caso é a frequência absoluta. A frequência relativa são as percentagens equivalentes a cada um dos números. Então venho aqui, coluna, percentagem das colunas, e eu venho aqui os números válidos da coluna, e com esta seta coloco aqui, e se eu tiver apenas uma tabela eu coloco aplicar para a seleção. Mas eu, como quero incluir em todas as tabelas, eu venho aplicar a todos. Depois de aplicar eu fecho e conseguem observar aqui que eu tenho, okay, a frequência absoluta e tenho aqui a frequência relativa. E falta apenas a percentagem, nesse caso o total, perdão. Ok? E observando, né, dá para verificar que vocês aqui têm os N's, frequência absoluta, e têm as percentagens. Posteriormente, eu venho para aqui, para a última tabela, e coloco o total. Ao clicar em aplicar, ele vai incluir o total. Okay? Vai se subentender que esse total não é apenas para a ocupação, mas sim o total de todas as outras variáveis. Okay? Eu poderia vir aqui e clicar total, okay? Mas seria um total aqui para essa tabela, um para esta, um para esta, um para esta. Mas como o número de participantes é o mesmo, coloca-se apenas um total que se subentende ser o total de todas as tabelas. Okay? Lembrando que esta não é uma tabela que faz o somatório exato de cada tabela, mas sim o total. Então, tendo terminado, eu venho e clico OK e ele gera esta tabela em que eu já tenho as variáveis todas juntas. Okay? Tenho aqui a faixa etária com as categorias, a proveniência e tenho aqui as frequências. E depois disso eu por norma venho, okay, copio e colo para o documento que eu estou a fazer. Vamos aqui rapidamente exemplificar. Colo, faço pequenas alterações, como por exemplo colocar a frequência absoluta, okay, a frequência relativa. Aqui coloco a legenda, né, que é variável, tem a faixa etária, e
dependendo de como você vai formatar a norma da revista, ok, pronto, você aí tem, né, portanto, as variáveis. Pronto, então aqui você tem as variáveis. Está em Arial, tamanho 12. Pronto, então aqui eu tenho, né, as tabelas, a tabela, né, e a organização fica mais prática. Dependendo da organização, às vezes eu gosto de separar com uma barra, né, por exemplo aqui eu venho e separo com o limite inferior, né, só para deixar essa separação um pouquinho mais evidente. Então então é isso. O que eu estou a fazer aqui é só para título de estética, senão não há não há razão. Então você tem aí as tabelas. Aqui você tem a faixa etária com as suas variáveis, né, com as frequências, absoluta, tem aqui a frequência relativa, as percentagens. Aqui eu tenho o total. Esse total é tanto para a primeira variável, para a segunda, para a terceira e para a quarta. E você pode ir fazendo isso com todas as outras variáveis que estão incluídas no teu estudo. Você arranja forma de agrupar as tuas variáveis. Agora, aquelas variáveis que não der, que são peculiares, né, que vão de forma isolada, mas por norma se recomenda que quando estamos a fazer o nosso relatório do nosso estudo da colheita ou da recolha de dados que nós fizemos, organizemos as variáveis de forma agrupada sempre que for possível ou for aplicado. E para complementar, para consolidar o que estamos a abordar, vamos exemplificar mais uma vez com essas três variáveis. São as variáveis hipotéticas: consulta pré-natal, doença hipertensiva gestacional, tipo de parto. Okay? Então, como é que nós procedemos? Viemos em analisar tabelas customizadas. Nós viemos aqui na linha, nós vamos colocar as várias tabelas, várias variáveis que vão depois construir a coluna que nós pretendemos realizar. Então, viemos primeiro número de consultas pré-natal, depois tipo de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, isso é hipotético, tipo de parto, e temos aí. Depois disso vemos aqui estatística sumária em coluna, percentagem da coluna, porque ele já nos dá a contagem do número de ocorrências. Então nós precisamos colocar aqui, né, aqui é camada de coluna válida, ou camada válida da coluna em percentagem. Então colocamos aqui e aplicamos para toda a seleção, para todos, né, porque se eu colocar aplicar para a seleção vai ser apenas para a variável que eu selecionei. Então aplico para todos e fecho. Ao fechar já tenho aqui a coluna. Então venho aqui no final, lembrando que aqui eu posso colocar total, mas eu venho apenas no final e coloco categorias e totais. Venho aqui, clico em total, clico em aplicar e ele já me dá o total. Okay, então vamos ficar por aqui, clicamos OK e ele gera a tabela. Okay, por norma eu copio, já tenho aqui esta tabela e deixa-me baixar um pouco por aqui. Aqui eu vou colocar a variável, número de contagem, frequência absoluta. Aqui coloco frequência relativa, aquela organização básica que nem é tanto para aqui chamada, mas pronto, só a título de organização. E é isso, eu tenho aqui as variáveis, tal como eu havia dito
Não que necessariamente seja, né, requisitado, mas eu gosto de separar, né, por norma, só para dar aquela facilidade para quem estiver a ler a tabela. Eu por norma coloco aqui uma coluna a separar, uma linha a separar cada variável, ou onde termina a categoria, né? E é isso. Então temos aí, né, a variável aqui. Eu poderia nomear tabela 1, por exemplo, características sociodemográficas. Isso é hipotético, não é uma exemplificação concreta, né? Tabela 2, perfil obstétrico das participantes. Só perfil obstétrico. Arial, texto Arial 12. Então é isso, pessoal. É isso. Espero que tenham gostado. Espero que venha auxiliar de alguma forma, ok? Não esqueça de dar o like, de compartilhar. E se você ainda não segue o canal, siga o canal e esteja por dentro dos próximos vídeos. Obrigado por acompanhar. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.